E agora eu quero falar sobre a Bíblia. O que a Bíblia fala também sobre a brevidade da vida. Como um texto básico que eu li foi Tiago, capítulo 4, verso 14. Tiago diz: vocês não sabem o que há de suceder amanhã. Que é a vossa vida? É como um vapor, como uma neblina, que cedo se dissipa. Então, nós precisamos, como cristão, atentar para essa verdade, para essa doutrina bíblica sobre a brevidade da vida. Nós não podemos viver de forma a ignorar essa doutrina bíblica. Nós, como cristãos, estamos aqui apenas de passagem. Nós somos nesse mundo peregrinos, somos nesse mundo forasteiros. E, de fato, de verdade, a nossa vida ela é como um vapor, como a própria Bíblia ela afirma em Tiago capítulo 4, verso 14, que nós não temos o controle do que vai acontecer amanhã ou depois, ou até mesmo nós não temos o controle das circunstâncias. E por isso nós somos frágeis. E também o salmista Davi, ele escreve o Salmo 39, verso 4, ele diz: Senhor, dá-me a conhecer a duração da minha vida e qual é a soma dos meus dias, para que eu entenda quão frágil sou. Então o salmista Davi, ele tinha esse pressentimento, ele tinha essa consciência de que a vida dele era frágil, a vida dele era breve. E por isso no Salmo 39, verso 4, ele diz: Senhor, dá-me a conhecer qual é a duração da minha vida e qual é a soma dos meus dias, para que eu veja quão frágil sou. Então, as pessoas precisam entender, saber que a duração da vida dela aqui na Terra é breve e que ela tem também que entender que ela é frágil, é como um vaso de barro. E ainda Sêneca, ele escreve em uma de suas cartas, ele diz que a vida do homem, que é o homem? O homem é como um vaso frágil, que é onde bater se quebra. Com a menor tempestade, racha se quebra. E o salmista Davi, ele tinha também esse sentimento da sua brevidade da vida, da sua fragilidade, tanto que ele ainda prossegue no versículo 5 do Salmo 39, ele diz: o Senhor deste à minha vida alguns comprimentos de alguns palmos. Olha que coisa! O salmista Davi, ele estava dizendo que Deus deu para ele a vida com o comprimento de alguns palmos. Um palmo tem, em média, 20 centímetros. Ele diz que o Senhor deste à minha vida o comprimento de alguns palmos. Ou seja, a vida ela é tão breve, é tão frágil, é tão passageira, que Davi ele compara a vida dele, o curto prazo de tempo, a brevidade da vida, ele compara com o comprimento de alguns palmos. Ele disse no Salmo 39, verso 5, o Senhor deste à minha vida o comprimento de alguns palmos. Aí ele prossegue dizendo: a minha vida, comparada à tua, Senhor, diante de ti, é quase nada. Olha que entendimento que o salmista Davi tinha e que a Bíblia ela apresenta, né? Que a vida do homem ela é curta, ela é passageira, tem o comprimento de alguns palmos. E ele ainda prossegue no Salmo 39, verso 5 ainda, ele diz que por mais firme que o homem esteja, qualquer ser humano esteja, ele não passa
de um sopro, não passa de vaidade. E aí no versículo 6 do Salmo 39 ainda ele diz que a vida do homem, com efeito, a vida do homem, a vida do ser humano é como uma fugaz sombra, como uma sombra fugaz. Ou seja, o homem passa como uma sombra. Aí prossegue ainda dizendo: em vão o homem se inquieta ajuntando riqueza, tesouro, e não sabe quem vai desfrutar desse tesouro, dessa riqueza que ele gastou a maior parte da sua vida ajuntando. Ele morre, passa, e as pessoas que vêm depois dele, os filhos, parentes, que vai desfrutar dessa riqueza. Então, Salmo 39, verso 4, verso 5 e verso 6, o salmista ele diz: Senhor, dá-me a conhecer qual é a duração da minha vida e qual é a soma dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Verso 5 ele diz: o Senhor deste à minha vida o comprimento de alguns palmos. A minha vida comparada à sua é quase nada. Por mais firme que o homem esteja, é como um breve sopro, é vaidade. Verso 6 ele diz: o homem passa como uma sombra fugaz, em vão se inquieta, ou seja, inutilmente trabalha, se esforça, se preocupa, ajuntando riqueza, e não sabe quem vai desfrutar depois. É por isso que a doutrina bíblica, ela fala sobre a brevidade da vida, ela fala sobre a morte. Ainda no Salmo de número 90, o salmista, quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. No versículo 4 do Salmo 90, o salmista diz: Senhor, 1000 anos aos teus olhos é como o dia de ontem que se passou, e como a vigília da noite que se foi. Aí no versículo 5 e 6, ele vai falar sobre a brevidade da vida. Ele diz que, assim como uma correnteza de água é o homem é como um sono. Ele diz que o homem é como uma erva, como uma relva, que nasce de madrugada e que pela tarde ela seca e murcha. Ou seja, está comparando a vida do ser humano como uma erva, a fragilidade de uma erva que nasce, mas que daqui a pouco ela também seca e morre. Assim é a vida do homem, assim é a passagem do homem por essa terra. Mas há uma esperança, há um alívio para aqueles que creem em Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que creem na Bíblia Sagrada. Há uma esperança. No capítulo 39 do Salmo, verso 7, o salmista Davi ele diz: e eu, Senhor, o que esperar? Ele diz: tu és a minha esperança. Então Deus é a nossa esperança. E como diz o Catecismo Maior de Westminster, que o fim principal do homem, o fim supremo e principal do homem é glorificar Deus e alegrar nele e desfrutar para sempre. Então, que durante esse curto espaço de tempo que nós temos, que durante essa breve vida que nós temos, que nós possamos glorificar a Deus, desfrutar de Deus, usufruir de Deus, alegrar-se em Deus enquanto nós estivermos vivos. E a Bíblia, ela aponta a causa, a Bíblia, ela aponta a razão dessa brevidade da vida. A Bíblia fala sobre a causa porque morremos, porque a nossa vida é breve. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós agora vamos para a causa, a raiz, a razão porque a nossa vida é breve aqui na Terra, porque morremos. Gênesis capítulo 1, verso 26, verso 27, diz que Deus ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre tudo e sobre todos os répteis que se rastejam. Verso 27 de Gênesis capítulo 1 diz: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou homem e mulher. Capítulo 2 de Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Entretanto, a razão porque a nossa vida é breve, a nossa vida é curta, capítulo 2 de Gênesis, capítulo 15, 16, capítulo 2 de Gênesis, verso 15, 16 e 17 diz: e Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e para lavrar, e ordenou que todas as árvores que estavam no jardim pudessem comer livremente, menos exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que delas comer, morrerás. Então o homem ele desobedeceu a Deus, desobedeceu uma ordem de Deus. Deus ele colocou o ser humano, Adão, Eva, no jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, verso 1, verso 15, 16 e 17. Que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar, para zelar. Diz que toda árvore pudesse comer livremente, menos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque quando delas comer, não viverás, mas morrerás. Então o homem ele desobedeceu essa ordem de Deus. Ele se rebelou contra Deus, dando ouvido à serpente, ao diabo. Gênesis capítulo 3. E daí o homem, Adão como cabeça de toda a raça humana agora, assim como Adão morreu, todos os seres humanos que nasceram, que nascem, que vão nascer, ele vai ter uma breve vida aqui na terra. É por isso que Romanos capítulo 5, verso 12 diz: assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas eu encerro esse vídeo falando sobre a doutrina da brevidade da vida, a doutrina da morte e da brevidade da vida, dizendo: viva para Deus, aceite ao Senhor Jesus Cristo, e que você possa, durante a sua breve vida na terra, glorificar a Deus e se alegrar em Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: que comamos, que bebamos, ou qualquer outras coisas que façamos para a glória de Deus. Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo e convido você a participar, a ver, a assistir os próximos vídeos. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.